E é certo que nós precisamos sempre buscar a Deus em oração, buscar a Deus em jejum, para que nós tenhamos os nossos olhos espirituais abertos e nós venhamos entender, aleluia, aquilo que acontece em nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando aqui de um jovem lunático, a qual o seu pai ele chega e se ajoelha diante de Jesus e roga a Jesus pela vida do seu filho que vivia vítima dessa possessão. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós formos ler também esta palavra que está em Mateus 17 e está também em Lucas capítulo número 9 a 37 a seguir, ali ela vai trazer um enriquecimento, porque algumas coisas são destacadas nessa parte de Mateus, outras coisas são destacadas lá em Lucas. E ali nós vamos entender, aleluia, que se tratava de um filho único deste pai. Esse pai, ele vivia uma situação difícil, porque o seu único filho estava vítima de uma possessão. E ele já o havia levado, aleluia, para os discípulos de Jesus, a fim de que ele fosse curado. Nós sabemos que nenhum pai, nenhuma mãe, ela quer ver o seu filho padecer. Nenhum pai, nenhuma mãe, ela quer ver o seu filho em sofrimento, possesso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando se trata de filho único, o desespero é ainda maior. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas coisas espirituais acontecendo em nossa volta. O homem carnal, ele não entende, mas o homem que é espiritual, ele precisa entender. Como eu costumo dizer, o corpo humano, ele é um templo, é uma casa, é uma morada e habitada pelo Espírito Santo de Deus ou por demônios. E nós precisamos, aleluia, ter esse entendimento de que a casa, ela é feita para ser habitada. E nós, aleluia, precisamos trabalhar para que o Espírito Santo de Deus habite em nós, para que as nossas obras, os nossos frutos sejam frutos dignos de arrependimento, e para que sejamos nós usados para libertar essas pessoas que estão cativas no mundo espiritual, que estão aprisionadas no mundo espiritual. Nós sabemos que nós vivemos em um contexto onde a depressão tem sido a doença do século. Isso nada mais é do que demônios agindo, aleluia, no meio do povo de Deus, agindo diante da nossa cara, e muitas vezes nós não fazemos nada pela falta de conhecimento, pela incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus é o Deus que nos dá autoridade. O nosso Deus é o Deus que Ele se alegra com a nossa ousadia, com a nossa fé. E Ele não se alegra, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que buscam. Se nós buscamos a Deus, Ele é quem traz os galardões sobre as nossas vidas. É Ele quem nos honra, é Ele quem luta as nossas lutas e vence as nossas pelejas, porque Ele é Deus. Muitas e muitas vezes você serve a Deus, você caminha com Deus, mas você está com um filho possesso dentro de casa. Muitas e muitas vezes nós servimos a Deus, andamos com Deus, temos uma vida de jejum, de oração com Deus, e temos um caso de possessão, de depressão dentro da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos, como homens espirituais, como mulheres espirituais, ter discernimento da parte de Deus para orar, para repreender e para não aceitar isso para as nossas vidas. Porque muitas e muitas vezes até mesmo o povo de Deus está sendo acometido por esta enfermidade do século, que pode ser também, aleluia, uma enfermidade, mas pode ser também espiritual. Eu não estou dizendo que toda depressão é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, mas há depressões que são espirituais, são espíritos malignos operando, aleluia, para minar a mente desta pessoa e reduzi-la ao nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje Jesus, Ele te alcança por esta palavra. Hoje Jesus, Ele te alcança. Louvado seja o nome do Senhor por essa ministração.
Jesus hoje te alcança por esta palavra e te dá autoridade para orar e repreender, para jejuar e repreender. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa casta de demônios sai com jejum e oração. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos se lançar mais em Deus, buscar mais a face de Deus em jejum e oração. Muitas e muitas vezes nós se acomodamos, aleluia. Estamos em guerra e estamos lutando de maneira despercebida. Estamos lutando de maneira desapercebida. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos, aleluia, a ignorar o campo de batalha. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos em guerra. A Bíblia diz que o inferno e os seus demônios se levantam contra a vida daqueles e daquelas que servem ao Senhor. O inimigo, ele tem uma guerra travada contra a minha vida, ele tem uma guerra travada contra a tua vida, só pelo fato de servirmos a Jesus, pelo fato de sermos a imagem e a semelhança de Deus. Não podendo ele atingir a Deus, ele procura humilhar a sua imagem, a sua semelhança. E muitas vezes, pela nossa falta de sabedoria, pela nossa incredulidade, o inimigo ele acaba usando e abusando talvez de nossas vidas ou de nossos familiares. Mas nós precisamos, aleluia, termos sabedoria para exercer a nossa fé. Esse pai, ele estava com o seu único filho sendo atormentado por demônios. Louvado seja o nome do Senhor. E o que chama a atenção nesta mensagem é o que o seu pai, ele não desiste de primeira. O que chama a atenção nesta mensagem é que ele leva o seu filho para ser curado pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos de Jesus, e eles, aleluia, pela sua incredulidade, pela sua falta de fé, pela falta de jejum e oração, eles não conseguem expelir aquela casta de demônio. E ele não desiste, ele leva para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda apresenta diante de Jesus a fraqueza dos seus discípulos, dos seus apóstolos, para trazer para a minha e para a tua vida um ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor.